Pode se apresentar, Ana. Muito boa tarde, meninas. Então, eu sou a Ana Carolina, fisioterapeuta pélvica e dermato. E uma das minhas atuações lá no Gesta Vida é esse acompanhamento, esse cuidado no pós-parto, onde a gente entra ali com técnicas de laser, tape, terapia manual, cuidados cicatriciais, fibrose, todas essas complicações pós-parto, e até mesmo cuidados para que vocês tenham um pós-parto melhor, é, um cuidado com o corpo, com a cicatrização, com a recuperação, um cuidado no pós-parto mesmo, um acompanhamento no pós-parto. E aí, vocês quase não veem lá no Gesta Vida, porque eu atendo muito na maternidade, a domicílio, fico muito com essa parte de atendimento pós-parto, que na maioria das vezes as pacientes preferem que seja feito em casa, né? Então, quase nunca estou no Gesta Vida, de vez em quando, mas uma das minhas áreas de atuação é esse atendimento, esse cuidado no pós-parto. E hoje a gente trouxe um pouquinho sobre esse assunto aqui para essa roda, né? Vamos falar aí sobre as principais perguntas que surgem ali no pós-parto, sobre a barriga, sobre atividade física, quando voltar a fazer, sobre diástase, calcinha pós-parto, o que usar, o que não usar. E eu vou falar até um pouquinho também sobre as complicações, as possíveis complicações que podem acontecer, que não parece ser algo muito comum, mas eu que vivo isso, né, que estou ali sempre nesse acompanhamento, nesse atendimento ali de cuidado no pós-parto, sei o quanto é comum a gente ter ali complicações com a cesárea, com o períneo. Então, eu trouxe também um pouquinho dessas complicações, que é uma forma de vocês conseguirem saber se está tudo dentro do esperado, se tem algo ali que não está dentro do esperado no pós-parto, né? O que fazer, o que pode ajudar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Ô, Ana, tem quanto tempo que você trabalha só com gestante pós-parto? Tem 7 anos que eu Sete trabalho anos. só na área de obstetrícia, isso aí. Tá ótimo. O que que eu queria falar com vocês, meninas? 7 anos é bem novo, né? E a questão de cuidados, principalmente da cicatriz, independente se é períneo ou cesárea, é muito nova. Porém, na área plástica, de cirurgia plástica, não é. Então, eu tenho uma amiga que ela trabalha no Rio, mora no Rio, mas desde que eu conheço ela como gente, né, ela é fisioterapeuta também, ela trabalha nessa área. Ela fez a pós-graduação dela na Alemanha, fez lá ao cuidado de cicatriz, e desde então ela trabalha nesse cuidado de cicatriz na cirurgia plástica. Então, alguns obstetras, tudo que a Ana vai falar aqui é tudo baseado em evidência científica, e alguns obstetras ainda não conhecem o que ela está trazendo. Porém, se a gente, porque na área da obstetrícia realmente é novo, né? Agora, se a gente for pensar em cicatriz de cirurgia plástica, isso daí é muito antigo, né? Quase todos os cirurgiões têm fisioterapeutas ali para trabalhar na cicatriz, para deixar a cicatriz bonita, porque ali eles visam muito a estética. A estética da cicatriz no parto chegou recentemente, né? Porque não é porque fez uma cesárea que a cesárea pode ser feita de qualquer jeito. Então, o aperfeiçoamento dos pontos, né, de cicatriz. Antigamente era feito de um jeito, hoje é feito de outro, de cirurgia plástica mesmo, para tentar deixar uma cicatriz mais fina possível. Então, os obstetras vão se atualizando também nesse modo, né, de fechamento da cicatriz, mas alguns não se aprofundam no estudo no que a gente pode fazer no pós-parto para ajudar essa cicatriz. Eu falo isso porque a gente percebe que alguns obstetras não têm nenhum conhecimento sobre isso. E aí eu vou deixar assim bem aberto, é uma roda, né? A gente resolveu fazer online porque a gente percebe que no online, às vezes, vocês conseguem ter mais disponibilidade de vir, de fazer a aula do que vir aqui no Gesta Vida, mas lembra que é uma roda, que se a gente estivesse lá no Gesta Vida, você ia levantar a mão e ia falar, ia compartilhar a sua experiência, o que você viu. Então, assim, isso daqui é para ser uma roda. Então, abre o microfone, pede para falar, levanta a mãozinha ou escreve que eu leio a pergunta, porque são cuidados muito importantes que transformam o seu pós-parto, dependendo do que você fez, o que aconteceu ali no pós-parto, e que às vezes o obstetra não tem muito conhecimento aprofundado em relação a isso, e vocês às vezes ficam com dúvida do que fazer ou não, tá? Então, Ana, pode começar. Eu vou só ligar o ar aqui.
Isso aí, vamos ter uma troca aqui, né? É, eu vou começar então falando das principais perguntinhas que eu costumo receber, e aí depois eu vou comentando um pouco mais sobre as complicações com vocês também, de pós-parto que a gente costuma ter. Então vamos lá. Opa, passou demais aqui. Aí. Essa daqui eu costumo receber já na maternidade, assim, quando eu chego para atender, né, que eu faço aquele atendimento ali de pós-parto imediato, sempre uma paciente ou outra me pergunta quanto tempo leva para minha barriga voltar ao normal, né? Porque é muito comum logo no pós-parto imediato vocês se depararem ali com um abdômen ainda bem protuso, distendido, isso é algo muito comum, né? O bebê acabou de nascer e algumas pacientes têm a sensação que estão grávidas ali de 7 meses ainda, porque a barriga está muito distendida, o abdômen está muito protuso. E primeira coisa, esse retorno, ele vai acontecer de pessoa para pessoa. Cada, cada paciente ali, né, cada mulher, vai ter uma recuperação diferente. Isso já muda muito sendo ali cesárea ou parto normal. Em casos de cesárea, a gente tem um processo de cicatrização acontecendo ali. Então, é comum que esse abdômen, às vezes, fique ali mais edemaciado, mais inchado. O processo de cicatrização pode fazer com que esse retorno seja mais lento. Já mulheres que têm parto normal, às vezes, podem ter esse retorno de forma mais rápida. Mas ainda assim, né, vocês querem saber, mas não, eu voltei para o meu peso, na balança já estou com o meu peso que eu estava antes, mas meu abdômen continua ali distendido, protuso. Na literatura, fala pra gente que o corpo no pós-parto ele pode levar até 1 ano para que ele volte exatamente como ele era antes. Lembrando, né, que marquinhas da gestação às vezes vão ficar, né, uma flacidez, uma estria, uma diástase, é, e o corpo no pós-parto, ele está passando por uma transformação novamente. Na né? Gestação, ele passa ali 9 meses por uma transformação, e no pós-parto, esse corpo ele está em transformação de novo. Então, aos pouquinhos, logo no pós-parto imediato, a gente já tem ali o útero que começa a contrair, para ir voltando ali ao tamanho, à posição natural. A gente tem a musculatura ali que afastou durante a gestação, mais conhecido como diástase, né? Que vai voltando ali aos pouquinhos, essa musculatura vai voltando. E lógico, uma coisa que eu posso afirmar para vocês, que eu vejo muito na minha prática clínica, é uma grande diferença de pacientes que se mantêm ativas durante a gestação, que trabalham ali essa musculatura abdominal durante a gestação, para pacientes que não fazem nada. Né, que passam a gestação ali sem fazer nenhum tipo de exercício. Então, assim, desde a maternidade, quando eu começo já ali orientar com exercíciozinho simples de ativação abdominal, eu peço para uma paciente que fez exercício ali durante toda a gestação, de imediato a musculatura dela já responde. E pacientes que não se mantiveram ativas, a gente tem uma dificuldade muito maior de visualizar ali essa musculatura respondendo a esse comando. Então, acaba que no pós-parto também, essa resposta da musculatura, ela vai acontecer de forma mais lenta também. E existem exercícios que a gente pode orientar ali essa paciente já desde o pós-parto imediato, aí fazendo para a gente dando um comando para a musculatura, para ela lembrar de ser ativada, de ser contraída, para ela ir voltando aos pouquinhos ao normal. Só que isso vai levar um tempo, e como eu falei, né? Passou por um tempo durante a gestação e no pós-parto isso também vai levar um tempo. Cada corpo é de uma forma e no seu tempo. Mas aí e tem também a questão de às vezes pacientes que entram com uma reabilitação no pós-parto, pacientes que ficam ali esperando, né, que o corpo volte sozinho. Então, quando a gente tem ali esse comando no pós-parto, lógico que a gente vai ter uma resposta também melhor dessa musculatura no pós-parto. Certo? Então, isso vai ser de pessoa para pessoa, e vai depender ali também de se essa paciente se manteve ativa, se ela já está fazendo algum tipo de exercício ou não. Outra perguntinha que me perguntam sempre, né? Já falando ali dessa questão do abdômen protuso, é sobre a cinta. Devo usar a cinta para ajudar no retorno do abdômen? Porque muitas pacientes acham, principalmente as mães das pacientes, mães, tias, avós da paciente, que a gente precisa apertar esse abdômen para que ele volte. E muito pelo contrário, hoje a gente já tem ali estudos que mostram que a cinta, ela não vai
reduzir medidas e nem fortalecer a musculatura. Na verdade, isso a gente já sabe, que ela não vai reduzir medidas e nem fortalecer a musculatura. Mas a gente tem estudos ali que mostram já que ela pode, inclusive, aumentar o aspecto de flacidez e aumentar também a sobrecarga na musculatura do assoalho pélvico, na cicatriz. Eu peguei até um balãozinho que eu tinha aqui, do meu filho, que ele fica ali brincando, para mostrar para vocês o que, que acontece quando a gente coloca uma cinta ali no pós-parto. Então, a gente faz isso aqui, ó, a gente faz essa pressão aqui no abdômen. E olha o que, que acontece lá embaixo com a musculatura do assoalho pélvico. A gente joga essa sobrecarga toda lá para baixo. E o mesmo eu posso pensar na cicatriz de cesárea. Pensa, a cicatriz está aqui, eu estou apertando o meu abdômen e eu estou jogando esse edema, essa sobrecarga todo lá para baixo, em cima da minha cicatriz, ou no meu períneo, que, né, tá edemaciado por conta do parto normal, tá inchadinho, às vezes por uma laceração, que é comum ter também, e a gente está só aumentando esse edema lá embaixo. A gente está direcionando ele todo lá para baixo. Além disso, o que, que acontece? Essa cinta ela vai apertar ali o abdômen e não vai deixar com que a musculatura abdominal seja ativada de forma natural. Então, quando eu deixo de usar essa cinta, eu tenho ali uma musculatura muito mais fraca, flácida, porque esse músculo ele não foi ativado. Então, quando a gente coloca ali só uma calcinha que vai dar conforto, vai dar sustentação, para quando você se levantar, se deitar, para suas atividades ali que você vai precisar fazer com o bebê, os cuidados com o bebê, ela vai te dar o conforto, ela vai te dar a sustentação, mas deixando com que o seu músculo trabalhe de forma natural. O seu músculo ele vai precisar ser ativado. Então, com isso, a gente está ativando, a gente já está trabalhando essa musculatura de forma dando uma propriocepção mesmo para a musculatura trabalhar. A calcinha está ali só dando essa propriocepção para a musculatura e o músculo mesmo ele vai sendo ativado ali de forma natural. Diferente de quando a gente usa uma cinta. Essa cinta ela vai fazer esse papel para você, né? Ela vai meio que apertar ali a sua barriga e aí quando você deixa de usar ela, a gente tem ali uma flacidez muito maior. E aí por isso que os estudos trazem ali esse pensamento de que a gente vai ter uma diástase ainda maior, porque essa musculatura ela não foi trabalhada, ela não foi ativada nesse período que ela deveria ter sido trabalhada. Então, por conta disso, nós não indicamos mais a cinta no pós-parto. E essa calcinha, ela também tem que ter uma compressão adequada, porque se ela aperta demais, ela vai acabar fazendo esse papel de cinta. Então, eu trouxe aqui imagens da calcinha da Kinesio Curve, que é a calcinha que nós indicamos no pós-parto, a gente até trabalha com ela lá no Gesta Vida, que ela tem exatamente tudo isso que a gente precisa. Costura adequada, então ela não tem costuras ali que fazem divisão abdominal e pélvica. Ela tem altura adequada, ela tem compressão adequada. Ela foi estudada por uma fisioterapeuta que estudou exatamente ali a compressão adequada no pós-parto, que ela vai te dar propriocepção para que você trabalhe de forma natural essa musculatura e ela não vai comprimir como uma cinta. Ela vai te dar esse conforto, essa sustentação que você precisa sem apertar ali o músculo. E eu trouxe também umas duas imagens, acho que em seguida tem outra imagem, tem umas 3 imagens de atendimentos que eu chego para fazer e a paciente está fazendo uso da calcinha inadequada. Então, olha só essa cicatriz, como a gente nota ali um edemazinho maior ali em cima, exatamente em cima da cicatriz, por conta da calcinha inadequada. Com certeza, se ela estivesse fazendo o uso de uma calcinha ali com a compressão igual, não teria direcionado esse edemazinho ali para cima da cicatriz dela. E aqui, ó, também, ó, a gente tem ali a costura da calcinha. Olha como que ela tá fazendo uma divisão ali entre a parte abdominal e a parte pélvica. E aqui, principalmente, ó, eu vejo muito esse modelo de calcinha aqui, que aperta ali o abdômen e joga o edema todo para baixo. Então, assim, essa calcinha, ela não dá sustentação, ela não vai dar sustentação, esse tipo de calcinha aqui. Ela faz uma compressão inadequada, pensando ali na recuperação pós-parto. Olha como ela direciona ali edema, pensando numa cicatriz. O edema vai todo para cima da cicatriz. Olha como ela direciona ali para a parte pélvica, pensando ali em um períneo que às vezes está mais inchadinho,
bebezinho, ou teve uma laceração, né, do parto normal, ela direcionando o edema todo lá para baixo. E já aqui do lado eu coloco a calcinha da Kinesio Curve, que ela comprime toda por igual, que é o que a gente precisa, essa compressão feita toda por igual, e que ao invés de apertar, ela te abrace ali, ela te deu o conforto, a sustentação necessária, sem prejudicar a sua recuperação no pós-parto. E o mesmo eu falo disso, até mesmo do tape, né? Que hoje acaba que o acesso ao tape ficou algo muito fácil. Compra em farmácia, qualquer lugar, e qualquer profissional aplica também. E quando a gente coloca esse tape com muita compressão ou de forma inadequada, ele também pode prejudicar ali a recuperação da paciente. Tanto de cesárea quanto parto normal, se às vezes a gente comprime demais, vai estar fazendo esse efeito de cinta, e se a gente coloca de forma inadequada, também pode prejudicar a cicatrização da paciente. Em relação aos exercícios, quando eu posso retornar ao exercício? Isso é outra coisa também muito, muito individual, né? Tem gente que sempre praticou atividade durante toda a gestação, então ali no pós-parto já fica enlouquecida para voltar a fazer alguma coisa. E eu falo sempre assim: a atividade física, né, que é uma caminhadinha, às vezes você colocou ali o bebê no sling, colocou o bebê no carrinho, você já pode voltar a fazer a partir do momento que você estiver se sentindo bem para isso. Então, você está bem, está se sentindo bem, você pode colocar ali o bebê no sling, você pode colocar o bebê no carrinho e dar uma volta ali no calçadão, andar, caminhar. Isso você já pode fazer. Até mesmo alguns exercícios de ativação abdominal, que é o que eu costumo indicar para as pacientes já desde o pós-parto imediato na maternidade. Atividadezinhas assim, a gente já pode fazer. Já o exercício físico de carga, intensidade, força, é indicado ali a partir de 4 a 6 semanas. Isso depende também da sua recuperação. Desde que você esteja ali com uma cicatrização 100%, períneo 100% cicatrizadinho, recuperado, de 4 a 6 semanas. E eu gosto até de trazer aqui uma dúvida que eu não coloquei aqui no slide, mas que também é uma dúvida das pacientes, em relação à relação sexual, né? Quando pode voltar a ter relação sexual? A gente indica ali também a partir de 4 a 6 semanas, desde que você já esteja se sentindo bem para isso, né? Esteja recuperada, se sentindo bem assim, né? Esteja bem e queira também, né? Porque convenhamos que ele 4 para 6 semanas, né? Um mesinho do bebê, 1 para 2 bebê, muitas das vezes a gente não tem nem cabeça para isso. Mas antes de tudo, o que a gente indica? Que você passe por uma avaliação com o fisioterapeuta. Tanto da parte pélvica, eu falo isso, quanto da parte abdominal também, para o fisioterapeuta poder te avaliar como um todo. Então, em torno aí de 30 a 45 dias, é importante que você faça uma avaliação com o fisioterapeuta no pós-parto. Independente do parto que você teve, se foi uma cesárea, se foi um parto normal. Por quê? É normal um ressecamento vaginal no pós-parto. Então, às vezes, quando você volta a ter relação sexual, pode ser que você sinta desconforto, dor. Em alguns casos, quando a gente tem a laceração, é comum, às vezes, dar uma fibrosezinha no períneo. Então, quando volta a ter relação sexual também, essa fibrose, ela pode incomodar, pode ser desconfortável, pode causar ardência, dor na relação sexual. E eu vou falar o meu caso mesmo. Eu vivi isso, né, há 11 meses atrás. Eu tive uma laceração de 1º grau, não precisou nem de dar pontinhos ali, o períneo cicatrizou de forma natural, e foi uma laceraçãozinha que aconteceu ali na parede da vagina. E aí, quando eu fui voltar a ter relação sexual, foi algo que foi muito desconfortável para mim. Ardia, queimava, doía, eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter relação sexual. Eu falava assim, gente, como assim? Eu sou fisioterapeuta pélvica, eu falo para as minhas pacientes que volta ao normal, a partir de hoje eu nunca mais falo isso, porque não volta ao normal, isso aqui nunca mais vai voltar ao normal. E eu fiquei desesperada. Aí ligo para Mariel, pelo amor de Deus, vem cuidar de mim, que é a fisioterapeuta pélvica lá do Gesta Vida, né? Aí Mariel veio, fizemos ali mais umas 3 sessões de fisioterapia pélvica e volta, tá, gente? Volta ao normal, volta como era antes. Só que às vezes é importante que a Demora, gente né? passe ali justamente pela avaliação com o fisioterapeuta para que a gente possa trabalhar, às vezes,
algumas coisas que vão ficar ali, né, de uma fibrose, de um ressecamento, né, até mesmo para poder voltar e não passar pelo que eu passei. Olha que eu sou fisioterapeuta pélvica, né? É, A gente o que fala, é verdade. O que a Ana está falando é muito importante. A gente faz o grupo pós-parto depois de vocês. E tem grupos, né, que falam sobre tudo e falam assim: ai, gente, já teve relação? Quem que vai sofrer hoje à noite? Quem que vai sentir dor? Quem que não vai? Eu falei, gente, não faz isso, né? Não vai já esperando, porque uma teve relação, sentiu dor, contou para as outras e as outras ficaram com medo. Ai, meu Deus, será que eu vou ter relação hoje? Será que eu vou sentir muita dor? Será que não? Gente, vai na fisioterapeuta primeiro. Se tiver fibrose, se tiver alguma coisa ali, a gente vai tratar. E, ó, você falou 3 sessões, né? Na verdade, a maioria das vezes é tudo muito rápido. Não é que nem tratar incontinência, que às vezes demora um pouco mais. É a gente quebrar aquela fibrose ali e pronto, melhorou. Então, não tem por que passar por esse perrengue antes de ter relação, né? De ter relação e exatamente, passar pelo perrengue. Então, procura a fisioterapeuta. Quem já faz o acompanhamento com a gente sempre deixa agendado a fisioterapia pós-parto com 45 dias pós-parto, justamente que é aí no momento de 4 semanas, né? 4, 5 semanas pós-parto, faz a avaliação e aí depois está liberado ou não para relação, né? Mas aí a gente isso aí. explica tudo o que está acontecendo. E essa queda hormonal gera esse ressecamento vaginal. Então eu brinco muito que a mulher fica com uma vagina de uma idosa de 60 anos. E isso é real. Se você pegar ali, né, os hormônios, você tá ali igual uma idosinha, porque tá focado, o corpo tá focado na amamentação. Então, a gente não pode achar que, ai, parir tá tudo igual ao que era antes. Não, nosso corpo tá passando por uma turbulência de hormônios, né? Não é porque, ai, fiz cesárea, então minha vagina está igual ao que era antes. Não, não está, né? E aí é outra coisa que elas falam muito no grupo, né? Uai, eu tive cesárea e tô passando tudo isso, igual você que teve parto normal, não tive laceração, não tive nada. É por conta da questão hormonal. Então, não é só é, no parto normal que você pode ter esses sintomas, na cesárea também. Então, assim, super vale a pena fazer a avaliação pós-parto. Aí eu só queria explicar aqui para elas entenderem bem a diferença de atividade física e exercício. Então, atividade física é qualquer atividade que você vai fazer. Por exemplo, você levantar da cama e ir para a sala, sentar no sofá, levantar. A gente fala atividade do dia a dia, né? É você fazer as coisinhas do dia a dia. E o exercício físico é um exercício direcionado, com objetivo, né, com conduta. Então, a atividade física, que é você levantar e fazer o que você faz no dia a dia, se você estiver se sentindo bem, você pode fazer. Agora, o exercício físico direcionado, aí assim, a partir de 4 semanas. Mas aí, lembrando, né, que a Ana falou, o exercício direcionado para o abdômen, se eu não me engano, pós-cesárea é 24 horas, e que é a ativação abdominal, né? E a Isso. do parto normal, acho que são 12 horas. Então, assim, a gente já pode trabalhar o seu corpo desde a hora que o bebê nasce. Isso. A gente fala que ali no pós-parto imediato a gente começa mais assim, dando comandos, né, de ativação abdominal, que é mais exercício de respiração associado à ativação abdominal. A gente começa dando alguns comandos só para ir lembrando a musculatura, que ela sabe contrair. E aí tudo vai depender também de cada paciente. Então, às vezes, em casos de laceração, a gente espera um pouquinho, espera alguns dias, né? Esse períneo tá um pouquinho mais cicatrizado para a gente começar com esses exercícios. Mas a atividade, coisas que você faz ali no seu dia a dia, a partir do momento que você está se sentindo bem, você já pode voltar a fazer. Agora, o exercício físico, é importante que você espere um pouquinho, até mesmo porque exercício, às vezes, de sobrecarga, intensidade, eles podem prejudicar, às vezes, até a cicatrização. Há pouco tempo atrás, eu estava com uma paciente que ela estava ali com 30 dias pós-parto, mas a cicatriz dela ainda não estava 100%. E aí ela quis voltar para o exercício físico dela. Eu falei, ó, vamos esperar um pouquinho, porque ainda não está 100% cicatrizado. Mas ela praticou atividade durante o exercício físico durante toda a gestação. Ela sempre gostou de exercício físico e ela estava ansiosa para voltar. E aí ela voltou. E no dia seguinte ela me mandou foto da cicatriz. Estava super inchada a cicatriz. Então, assim, com certeza foi por conta de ter ido no momento ali que a gente viu que aquela cicatriz não estava 100% ainda cicatrizada, não tinha passado ali ainda todo o processo de cicatrização.
Eu falo que a cicatriz, ela passa por fases. E essas fases, ela tem pacientes que vão ter uma fase inflamatória de 4 dias, tem pacientes que vão ter uma fase inflamatória de mais dias, tem pacientes que vão ter uma fase de definição da cicatriz em 1 mês, tem pacientes que vão ter uma fase de definição da cicatriz em 3 meses. Então, isso é muito de paciente para paciente, muito de cada recuperação. Então, com certeza foi porque ela retornou ali fazer esse exercício físico no momento que ainda não estava 100% legal a cicatriz dela, 100% ali liberado para que ela voltasse. A cicatriz dela ainda estava num processo de cicatrização, ainda estava acontecendo. Aí a gente voltou com todos os recursos para ajudar ali, e aí conseguimos solucionar, e aí ela está esperando agora um pouquinho, dar o tempo para que ela possa voltar a fazer o exercício físico. Porque ela mesma falou assim: não tem outra coisa que justifique a cicatriz ter inchado de uma hora para outra. Estava tudo certinho, tudo bonitinho a cicatriz dela. Mas aí, outra coisa que eu falo também aqui, em relação a essa avaliação com o fisioterapeuta, tanto a parte pélvica quanto a abdominal também. Porque, às vezes, você vai voltar para um exercício físico, que você já fazia antes ali, e vamos dizer que você está ali com um afastamento muscular que é considerado patológico, né? É uma diástase mesmo. E aí você começa a fazer um exercício físico de muita sobrecarga, ou então um abdominal. Tudo isso pode prejudicar ainda mais a sua diástase. Não pode fazer abdominal no pós-parto? Pode, desde que você seja orientada como fazer. Porque tem exercícios que podem prejudicar ainda mais a diástase. Se você já está com a diástase, tem exercícios que você pode fazer que pode fazer com que essa diástase abra ainda mais. E tem exercícios que você pode fazer, mesmo que seja para trabalhar ali a parte abdominal, que vai favorecer ali a recuperação, essa reabilitação no pós-parto. Então, é mais um dos motivos para passar por essa avaliação também com o fisioterapeuta, para que você faça uma avaliação do seu corpo como um todo, tanto da parte pélvica ali, quanto da parte abdominal também. E aí, eu falei algumas duvidazinhas que eu costumo receber. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir mandando que eu vou esclarecendo aqui. Agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as complicações pós-parto que eu costumo encontrar. E, igual eu falei antes, né? É mais uma forma para que vocês saibam identificar se está ocorrendo tudo bem, se aquilo ali é esperado, se não é esperado no pós-parto. Então, eu vou começar mostrando algumas complicações de cesárea que é comum ter. Equimose é quando acontece um rompimento dos vasinhos de pequeno calibre e aí a gente tem um extravasamentozinho de sangue ali na pele. É comum acontecer. E aí, nesses casos, a gente consegue trabalhar ali com uma mobilizaçãozinha para ajudar. Existe a compressão que a gente coloca do tape, às vezes até outros recursos que a gente pode entrar ali para ajudar a aumentar um pouquinho essa compressão e vão ajudar no quadro da equimose, a solucionar de forma mais rápida a equimose. Já o hematoma, a gente tem um rompimento de vasos maiores. E aí acontece ali, ó, a gente consegue ver uma área muito maior, né, com um hematoma. Já é uma complicação que a gente tem que acompanhar um pouquinho mais de perto, porque a gente tem que ir acompanhando se esse hematoma está diminuindo, a coloração desse hematoma. E a gente também tem recursos ali para ajudar. A própria mobilização que a gente faz ajuda a diminuir ali os espaços abaixo da pele, que é onde fica acumulado esse hematoma, então ajuda na absorção dele, a compressão que a gente faz. E aí, na maioria das vezes, é mais ir acompanhando mesmo, é algo comum de acontecer. Uma coisa que eu gosto de indicar para as pacientes fazerem desde a maternidade, quando tem tanto a equimose quanto o hematoma, é a compressazinha de gelo, que ajuda. E além disso, esse trabalho com fisioterapeuta, né, de já ir trabalhando ali esse tecido de cicatrização para ajudar na recuperação de forma mais rápida. O edema é algo muito comum no pós-parto também, a gente já espera que essa paciente tenha edema no pós-parto, né, que ela fique inchada ali, retida, só que em alguns casos a gente pode ter esse acúmulo de forma maior ali próximo à cicatriz. Então a gente tem que entrar também ali com essa parte de terapia manual adequada, compressão adequada, para ajudar na absorção desse edema, para ajudar a drenar esse edema. E já o seroma, que às vezes fica ali nessa dificuldade de identificar se é um edema, se é um seroma. Já o seroma, diferente do edema, a gente não tem somente líquido ali.
a gente tem líquido com sangue, o que torna um pouco mais difícil o tratamento do seroma. Então, existem três formas da gente conseguir tratar esse seroma. Uma delas é a pulsão, quando o médico precisa colocar uma agulhinha ali e pulsionar esse seroma. A outra é o extravasamento, quando a própria cicatriz abre ali um pontinho e começa a drenar esse seroma. E a outra é a absorção, quando a gente entra ali com essas técnicas, né, de mobilização do tecido, compressão adequada, a gente consegue ajudar ali nessa absorção do seroma. E por que, que é sempre importante ter esse acompanhamento com o fisioterapeuta, mesmo que você faça uma punção? Porque quando a gente tira o seroma, esse espaço ele fica ali novamente, onde pode ocasionar de novo esse seroma. Então, a gente ter ali esse acompanhamento de mobilização, com pressão adequada, vai prevenir que esse seroma ele forme ali novamente. E quando a gente não trata esse seroma, a gente deixa ele ali, ele pode encapsular. E se esse seroma ele encapsula, somente uma outra cirurgia para tirar esse seroma. Então, assim, quanto antes a gente identificar e já entrar com as técnicas de tratamento, melhor. O seroma ele é um pouco mais complexo do que o edema. A Agatha perguntou aqui, o edema é para ver o quê? Que está inchado? E outra coisa que, Edema. antes de você responder, é, não sei se vocês estão entendendo, meninas, mas quando ela fala que tem que fazer uma terapia manual, uma mobilização. Eu queria muito deixar claro isso, porque às vezes no pós-parto vocês só sabem falar, eu quero laser e taping, laser e taping. Laser e taping são técnicas fisioterapêuticas, mas que às vezes só elas ou elas não vão servir para o seu caso. Então é importante falar que a fisioterapia no pós-parto tem um mundo de terapias, né, de recursos para ajudar cada uma na sua questão. E não é só o laser e o taping, por exemplo, para edema e para seroma, não sei, mas talvez o laser aí para dor, né? O laser para ajudar ali na drenagem linfática, mas ali é mão mesmo do fisioterapeuta trabalhando ali, fazendo a mobilidade. Então, isso eu gostaria de deixar claro para vocês para desmistificar que o atendimento pós-parto é laser e tape, porque não é. Muitas vezes a gente nem vai colocar o taping, né, Ana? Exatamente. Eu falo, e aí tem muita paciente que às vezes vem perguntar sobre até valores no pós-parto. Ah, mas eu quero fazer só o tape. E aí eu fico assim, gente, mas o tape, ele de forma isolada, ele não vai fazer tudo que os outros recursos juntos podem fazer. E eu falo mesmo, a terapia manual, essa mobilização, essa parte de entrar mesmo com as mãos, é o mais importante, é onde a gente consegue ali, mobilizar esse tecido, ajudar em questão de prevenção de fibrose, seroma, todas as aderência, todas as complicações que podem surgir, 100%, assim, 90% são as mãos que vão solucionar. Os outros são recursos que estão vindo para ajudar, para auxiliar ali nessa complicação, no tratamento dessa complicação. E o tape, por que, que o tape ele tem sido muito indicado? Porque ele, de fato, ele dá conforto, ele dá sustentação no pós-parto, e ele ajuda a diminuir ali, de fato, os espaços abaixo da pele. Mas nós não temos estudos que falam sobre o tape, algo, né, muito novo. O que, que a gente tem são relatos de pacientes, a gente tem ali relatos de casos clínicos mesmo, né? Onde os pacientes relatam que se sentiram muito melhor após a aplicação do tape, onde se sentiram muito mais confortáveis com o tape, onde pacientes que tiveram duas gestações não usaram na primeira e usaram na segunda e se sentiram muito melhor fazendo uso do tape. Então, o que a gente tem ali são mais relatos mesmos, prática clínica, que mostra para a gente que o tape ele dá esse conforto, dá essa sustentação, mas de estudos mesmo, o tape ele tem pouquíssimos estudos. Tem sido feito alguns, mas ainda assim que não mostram a eficácia do uso do tape no pós-parto. Até porque esse público, né, de pós-parto é um público muito difícil da gente pegar para fazer estudo, né? Quem vai ficar fazendo estudo ali em puérperas no pós-parto? Então, ficar testando as coisas. Então, realmente, a gente tem poucos estudos, mas o que a gente tem muito é
é a prática clínica, que mostra, né, que realmente dá conforto, dá sustentação, ele ajuda ali a diminuir os espaços abaixo da pele, mas a parte da terapia manual, ela é, assim, 90% do atendimento. O laser também, eu gosto muito do laser, é uma excelente ferramenta para ajudar no alívio da dor, para ajudar a acelerar a cicatrização. A gente tem excelentes resultados. O próprio laser é usado muitas vezes na mama também, né? Quando a paciente tem ali fissura mamária, às vezes quando a mama tá assadinha, a gente usa esse laser também. Então, assim, todos esses recursos de forma isolada, eles não vão ter o mesmo resultado de quando a gente entra ali com todos os recursos necessários para essa paciente. Então, eu falo sempre assim: gente, o valor do atendimento no pós-parto, ele não é por técnica aplicada, é pelo aquilo que aquela paciente precisa. Se eu vou atender essa paciente no pós-parto e eu vejo ali que ela precisa, até que eu faço laser na mama dela, eu faço, porque eu olho para ela como um todo, o peito dela tá machucado, eu entendo de cicatrização, eu vou fazer o laser na mama dela. Eu estou cuidando dela ali como um todo. Então, eu vou usar sempre aquilo que eu vejo que é necessário. Assim como eu tenho pacientes também, que eu já cheguei para atender, e elas estavam com a cicatriz com uma deiscência. O que é deiscência? É um ponto aberto. E aí, quando esse ponto está aberto, em alguns casos, a gente tem que avaliar se a gente vai colocar o tape ou não. Por quê? É porta de entrada para a bactéria ali. Então, eu não posso manter algo ali que pode, às vezes, levar alguma bactéria para a cicatriz. E esse tape realmente fica muito próximo à cicatriz. Então, eu vou avaliar, cada caso é único. Então, tem pacientes que não vai ter indicação de usar o tape, a gente não vai poder usar. Então, esse atendimento é olhar mesmo para a mulher como um todo e ver aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita para recuperação, para cicatrização, para o retorno do corpo dela, né? Ajudar ela ali com essa recuperação pós-parto. E respondendo sobre o edema, o que que era mesmo a pergunta, Thaís? Está aqui? Deixa eu ver. O que que é para Ai, ver no edema? o que que dá para ver? É que ela não está conseguindo perceber ali o que que é o Ah, tá. edema. É porque pela imagem não tá dando para ver, né? Ele fica inchadinho, fica inchado ali ao redor da cicatriz. Só que como que a gente consegue diferenciar do seroma? O seroma, na maioria das vezes, a paciente vai sentir queimação, às vezes até fisgada, aumento de temperatura e vermelhidão. Já o edema, a gente nota ele ali, mas ele não vai apresentar todos esses sinais que o seroma apresenta, entendeu? Então ele vai estar ali edemaciadinho, inchadinho ali acima da cicatriz, mas a gente entrando ali com um direcionamento de fluxo. O que que é o direcionamento de fluxo? Eu falo que a gente não faz drenagem, né, na cicatriz no pós-parto, mas a gente pode direcionar esse fluxo. Então a gente entrando ali com direcionamento de fluxo, compressão adequada. O que que seria compressão adequada? Uma calcinha que comprime, certo? Porque pensa, já está inchadinho ali. Pensa se eu coloco uma calcinha que está apertando a barriga e que não está apertando embaixo. Como eu posso provocar um edema muito maior ali nessa cicatriz? Então, entrar com a conduta adequada, comprimir de forma adequada ali, conter de forma adequada ali essa cicatriz, em alguns casos, entrar até mesmo com uma órtese. O que que é a órtese? É tipo uma tala de espuma que a gente coloca em alguns casos específicos, quando a gente vê que essa cicatriz está muito inchadinha e que precisa de uma compressãozinha maior ali na cicatriz. Eu não estou falando do abdômen, da musculatura, estou falando da cicatriz. Então, aí, nesses casos, a gente entra com essa talinha ali acima da cicatriz, às vezes é necessário, certo? Trouxe aqui também um caso de inflamação. É muito comum logo no pós-parto imediato a gente notar ali porque a cicatriz está na fase inflamatória. Então, notar vermelhidão, abertura às vezes abertura dos pontos não, né? Os pontos não estão ainda 100% sequinhos, fechadinhos. Isso é normal a gente notar. Agora, se eu noto essa imagem aqui, algo parecido com essa imagem aqui, com 8, 10 dias pós-parto, já não é mais esperado. A gente já não espera mais que essa cicatriz esteja numa fase inflamatória, muito pelo contrário. Essa cicatriz já tem que estar sequinha, ela já não tem que estar mais vermelha ao redor dela, ela tem que estar ótima, né? Em torno ali de 7 a 10 dias, essa cicatriz já tem que estar ótima. Então, se a partir de 7 dias eu ainda estou notando isso aqui, tem algo de errado ali na minha cicatriz.
E a deiscência, o que que é a deiscência? A deiscência é qualquer abertura que a gente tem de forma parcial ou total da cicatriz, onde vai abrir algum pontinho. Seja por conta do seroma, que abriu e vai drenar esse seroma que tem ali, seja por conta de um pelinho inflamado, ele vai abrir, seja por conta de uma infecção, pode abrir e começar a drenar pus. É, e aí, a deiscência, principalmente a deiscência, a gente entra com essa parte de terapia manual também, para diminuir ali a tensão que a gente tem ao redor da cicatriz, mas principalmente o laser é algo que ajuda muito nessa questão da deiscência, que é fechar esse pontinho que abriu. E uma coisa que eu não coloquei aqui é a diferença de inflamação para infecção. A infecção, normalmente, a gente tem ali esse pontinho, a gente tem uma vermelhidão ali ao redor, esse pontinho ele tá mais aberto, só que ainda, além disso, a gente tem a saída de pus. Então, quando sai pus, a gente sente que aquele pus que está saindo ali tem mau cheiro, é infecção, são casos de infecção. Quando é o seroma ele não costuma ter mau cheiro. Sai ali um sangue com líquido, já a infecção, aí a gente tem ali mau cheiro. Quando é caso de infecção, o que que eu faço? Nada, eu entro em contato com a obstetra e aí a gente entra ali com o uso de antibiótico, né, medicação para tratar primeiro essa infecção, para depois a gente dar continuidade ali com os cuidados. Coloquei um caso de fibrose também, que é uma coisa difícil de visualizar, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo ali. Vocês estão vendo que essa cicatriz ela está um pouquinho para dentro? A fibrose ela acontece durante a fase de cicatrização. A cicatriz ela está cicatrizando e a gente tem o excesso de colágeno. O nosso corpo, para fechar uma ferida, ele produz colágeno. E quando a gente tem o excesso de colágeno, forma fibrose. E aí a fibrose, ela forma ali um bolo, é um tecido desorganizado que forma, e ele retrai a cicatriz. Então, ele faz com que essa cicatriz fique para dentro. A gente consegue melhorar 100% dessa cicatriz quando ela está relacionada à fibrose. Isso a gente consegue tratar. Agora, o que eu quero dizer também? Não sei se algumas de vocês aqui já viram imagens de cicatriz assim, que a cicatriz fica para dentro e forma em cima uma bolsinha. Em alguns casos pode ser fibrose, mas em outros casos pode estar relacionada também à técnica cirúrgica. Ah, foi culpa do médico? Nem sempre. Às vezes sim. Às vezes tem relação sim ali com a sutura, como ela é feita. Essa cicatriz, quando ela fica para dentro, eu falo que a responsabilidade todinha ali é do tecido de gordura, que fica abaixo da nossa pele. Então, o tecido de gordura, ele é responsável pelo preenchimento e sustentação da nossa pele. Se essa camada de gordura, ela não é muito bem suturada, esse tecido ele vai deprimir porque ele perde sustentação e ele perde preenchimento. Então, em alguns casos, sim, está relacionado à técnica cirúrgica. Enquanto alguns médicos fazem essa sutura da camada de gordura em 4, 5 camadas, tem médico que faz em uma camada só. E aí esse tecido deprime. Ou, em alguns casos, cirurgia de emergência, né, que precisa fazer ali de forma de emergência, então danifica muito esse tecido, pode acontecer isso também. Cirurgias anteriores. Então, quando essa paciente já teve ali alguma cirurgia anterior, pode fazer com que tenha um dano tecidual ali nessa camada de gordura também. Isso também pode fazer com que a cicatriz fique para dentro. Então, quando essa cicatriz está para dentro, eu vou sempre avaliar se é fibrose ou se é dano tecidual. Fibrose a gente consegue sempre tratar, a gente consegue sempre ter excelente resultado. E às vezes a gente pode ter os dois. A gente pode ter fibrose e dano tecidual. Lembrando que a fibrose é sim decorrente da cicatrização. Já a aderência, a gente sente a mesma coisa, como se tivesse duro. Só que a aderência ela forma placas ali ao redor desse tecido. Então fica placas ali dura. A gente também vai trabalhar com terapia manual, só que diferente da fibrose, que a fibrose acontece por conta do processo de cicatrização, a aderência é uma resposta metabólica do seu corpo. Isso sim é do seu corpo. E a gente também consegue tratar 100% com essa parte de mobilização, terapia manual, que a gente vai trabalhar ali essa cicatriz, a gente também consegue trabalhar 100%.
Cicatriz atrófica é quando a cicatriz fica para dentro, que é o que eu comentei agora com vocês, pode estar relacionado a duas coisas. Dano na camada de gordura, que é a principal camada que a gente né, tem ali durante a cicatrização, que pode fazer essa cicatriz ficar retraída, e fibrose também pode fazer a cicatriz ficar atrófica, que é a cicatriz para dentro. Fibrose a gente consegue tratar. E a hipertrófica é quando essa cicatriz vai para fora. Em alguns casos, pode estar relacionado já a uma predisposição da paciente, ela vai ter essa cicatriz mais larguinha, hipertrófica, a gente consegue trabalhar para prevenir desde o início. Aí, ó, a Thaís, a gente pode trabalhar para prevenir, mas ainda assim, às vezes pode ser uma resposta do corpo da paciente, e mesmo que a gente entre ali com todos os recursos, a cicatriz dessa paciente vai alargar, porque já é uma predisposição dela, entendeu? E nesse caso aqui que eu trouxe, o que aconteceu? Essa paciente, ela teve um seroma. Então, a cicatriz dela abriu. Ela não tinha predisposição nenhuma a ter cicatriz hipertrófica. Depois eu vou até mostrar o antes e depois dela para vocês. Ela não tinha predisposição nenhuma a ter cicatriz hipertrófica. A cicatriz dela abriu. Então, teve uma resposta de cicatrização muito ruim, porque ficou 30 dias drenando seroma. E aí, quando cicatrizou desse jeito. Ficou hipertrófica, mas por conta de uma complicação. Mas isso aqui a gente também consegue resolver. Por quê? Porque não é uma predisposição do corpo dela. Aconteceu por conta de uma complicação, certo? E eu trouxe umas complicações pós-parto normal com imagens, porque apesar de ter algumas imagens, eu não quis expor aqui as imagens da paciente da vulva, né, do períneo ali, hemorroide e tudo mais. Então, eu trouxe algumas imagens para mostrar um pouquinho das complicações que a gente pode ter ali pós-parto normal. Uma delas é a laceração, né? Laceração de primeiro grau, que pega somente ali a mucosa, que foi o que aconteceu comigo, não precisou nem de dar ponto. A laceração de segundo grau, que pega a mucosa e um pouquinho do músculo, então precisa de dar uns pontinhos ali, até mesmo para melhor cicatrização. A cicatrização de terceiro grau, que vai até ali esfíncter anal. Então, pega mucosa, músculo e esfíncter anal. Então, já é uma laceração um pouquinho maior. E a laceração de quarto grau, que vai até o ânus. Mucosa, músculo, esfíncter anal e ânus. Hoje, a gente já tem, na literatura também, falando que a fisioterapia pélvica previne lacerações graves, que são as lacerações de terceiro e quarto grau, né? Outra complicaçãozinha que pode ter ali no pós-parto é o edema. Fica bem edemaciado, inchado ali a vulva da paciente. Independente se ela teve laceração ou não, ficar com essa vulva edemaciada, inchada. E a gente também consegue trabalhar ali o laser para melhorar isso, né? Melhorar esse edema. Tem as compressinhas de gelo que a gente pode fazer no pós-parto que ajudam muito. E a hemorroida, que algumas pacientes já apresentam desde a gestação e apresentam no pós-parto também. Por conta, às vezes, ali do parto normal, da força e tudo mais, a gente consegue fazer o laser ali também para melhorar a circulação, melhorar circulação local e até mesmo melhorar essa questãozinha ali da hemorroida e a dor, né, que as pacientes costumam sentir. E, em alguns casos, pode acontecer tudo isso aqui, laceração, edema, hemorroida, e aí a gente consegue trabalhar ali com laser para ajudar nessa recuperação. Pós-parto normal coloca tape também? Também, a gente também pode colocar. Tem muitas pacientes que sentem muito aquela sensação de abdômen solto no pós-parto, né? Justamente por conta do afastamento muscular, bebê saiu, órgãos, tá tudo fora do lugar ali, tá voltando. Então, a gente pode colocar o tape também pós-parto normal para dar esse conforto, para dar essa sustentação. Então, falei um pouquinho das complicações que a gente pode ter. E a minha atuação é justamente essa, no pós-parto. Eu entro ali ajudando com laser, que age de forma anti-inflamatória e analgésica, então ajudando a alívio da dor, ajuda a acelerar a cicatrização. O tape, que vai ajudar ali a dar conforto, sustentação, propriocepção para a musculatura que está voltando. A parte de terapia manual, que é muito importante, e os exercícios, que a gente já começa a orientar ali desde o pós-parto imediato, né, esses exercícios de ativação abdominal, que já podem ser feitos para ajudar no retorno abdominal. E ajudar no períneo também, a gente já começa a trabalhar um pouquinho do períneo ali também. E agora, em seguida, eu vou mostrar alguns casozinhos que eu acompanhei no pós-parto. Então, aquela cicatriz que eu mostrei para vocês, hipertrófica, né, que ficou hipertrófica por conta de uma complicação que ela teve de seroma, e aí a gente tem aqui, ó, as imagens
e aí, como estava antes, durante o tratamento e no final. Aqui é um casinho de cicatriz atrófica, né, que ficou um pouquinho para dentro. A gente também conseguiu solucionar 100% porque estava relacionado a uma fibrose. Essa daqui, a gente tinha fibrose e dano tecidual, ali na camada de gordura, né? Que eu expliquei para vocês, que às vezes pode acontecer. Então, a gente conseguiu ter um bom resultado, mas ainda assim não ficou 100% retinho, porque a gente tinha também dano tecidual, ali que foi que aconteceu nessa camada de gordura. Aqui, uma cicatriz que teve muita fibrose, muita aderência, mas a gente conseguiu também ter um bom resultado, teve um pouquinho de dano tecidual também. Essa paciente, ela já tinha feito lipo anterior. Então, lipo faz descolamento ali da camada de gordura. Então, querendo ou não, é invasivo também, e aí na cirurgia danificou um pouco mais, ela também teve uma recuperação, uma complicação um pouquinho mais difícil, mas a gente conseguiu ter um bom resultado. E uma cicatriz que eu acompanhei também desde o início, como já estava ali logo na fase inicial, e a gente foi trabalhando para que ficasse da melhor forma a cicatriz dela, que a gente vê ali que já desde o início estava bem inchadinha a cicatriz, e aí a gente foi trabalhando na cicatriz dela. Trouxe alguns casos, só para mostrar para vocês. E aqui eu vou passar algumas orientaçõezinhas que eu costumo dar para as pacientes no pós-parto. Então, pós-parto vaginal, o que eu costumo orientar? Fazer compressinhas geladas. Vocês podem fazer até aquele absorvente de camomila, preparar um chazinho de camomila, colocar no absorvente, colocar no congelador e levar para a maternidade para o dia do parto, para fazer essas compressinhas ali, depois colocar no períneo. Uma orientação que eu dou, que às vezes eu chego para atender a paciente está lá 1 hora com absorvente no períneo. 20 minutos no máximo usar esse absorventezinho. Por quê? O períneo, quanto mais sequinho ficar ali, principalmente quando tem uma laceração, quanto mais sequinho ficar, melhor para cicatrização. Então, a gente não quer que esse local fique úmido, a gente quer só ajudar ali no alívio da dor, no edema que tá. Então, 20 minutinhos, umas 3 vezes ao dia, e não deixar por muito tempo esse gelinho ali. Quando for urinar, em alguns casos, a paciente pode sentir ardência em casos de laceração, que foi o meu caso. Eu senti muita ardência na hora de fazer xixi, justamente porque a minha laceração foi logo ali na parede da vagina. Então, eu ia fazer xixi, queimava ali na hora de fazer xixi. E o que eu oriento? Jogar uma aguinha, porque aí ajuda a diluir e diminuir essa ardência. E até mesmo quando eu cheguei em casa, continuou ardendo ainda por mais uns dias. Então, eu jogava essa aguinha e ajudava a diluir e diminuir essa ardência na hora de fazer xixi. Após urinar e defecar, utilizar água corrente para higienizar. E dá apenas umas batidinhas com papel ali para secar ou com uma toalhinha e nunca passar ali o papel, porque pode gerar mais atrito também. Uma outra dica que não tá aqui é que muitas pacientes às vezes ficam com medo de fazer cocô no pós-parto, que acho que vai forçar muito ali o períneo. Então, uma dica que eu dou é às vezes usar um banquinho, colocar um banquinho ali. Isso para a vida toda, tá? Durante a gestação, no pós-parto, colocar um banquinho ali. A gente fala que é a postura de pensador, né? Colocar os pés em cima desse banquinho, inclinar o corpo um pouquinho para frente. E se você estiver sentindo muito medo por conta ali às vezes da laceração que você teve, você pode até colocar o dedo ali no períneo, né, que é esse músculo que fica entre a vagina e o ânus, só para te dar uma confiança maior ali na hora de fazer a força. Você sustentar um pouquinho ali, te dá uma confiança maior, você pode fazer isso também. Outra orientação que eu dou, fazer essa rosquinha aqui se você teve laceração, porque ajuda a diminuir o atrito com o local de assento. Então, vai ficar mais confortável para você ali. Você já pode fazer desde a maternidade. Pode ser feita com toalha, com uma cobertinha, ajuda. Essa calcinha descartável, super indico também. Eu acho que é muito mais confortável do que o absorvente. Eu mesma usei por quase 45 dias pós-parto. Mesmo que tava assim, um borrinho, eu preferi usar ela do que usar o absorvente. Eu gostava, eu amava usar essa calcinha, então eu usei por bastante tempo. E o pós-cesárea, o que eu costumo indicar?
não que seja obrigatório, mas nos primeiros dias, a posição mais indicada para dormir é de barriga para cima. Por quê? Pensa ali naquele edema que eu comentei, que é comum ficar aquele líquido com sangue ali na próxima cesárea. Quando a gente vira de ladinho, a gente acumula esse líquido de um lado. Então, quando a gente dorme de barriga para cima, melhor para cicatrização. Não é obrigatório, mas é uma dica. Ficar atenta às posturas para não gerar sobrecarga na cicatriz. Então, na hora de levantar, né, fazer igual a gente indica durante a gestação, vira de ladinho, depois levanta. Evitar peso, pois o esforço ele pode aumentar ali dores, desconfortos. Então, não sei aqui se tem alguma mãe de segunda viagem, né? Se às vezes tem alguma outra criança, bebê em casa, não pegar no colo, vai brincar com o bebê, quer pegar no colo, senta na cama, senta no sofá, pega no colo, brinca sentada na cama, evitar fazer esforço ali para não forçar esses pontinhos. Por quê? Por mais que esteja tudo lindo e maravilhoso ali na sua cicatriz, por dentro tem muitas camadas cicatrizando, 7 camadas ali cicatrizando. Então a gente pode forçar pontinhos mais internos também. E essa mesma dica que eu dou aqui em relação à postura, até mesmo quem teve parto normal. Porque às vezes pensa assim, eu tive parto normal, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá com alguns pontinhos lá no períneo, mas eu tô me sentindo bem para fazer tudo. E aí começa a pegar peso, fazer um monte de movimento. Então, ter esse cuidado na hora de levantar da cama, virar de ladinho e depois levantar, porque olha, quando a gente abre a perna, força os pontinhos que foram dados ali no meio. Então, a gente faz isso aqui, ó, força esses pontinhos. Se a gente ficar agachando no chão com a perna aberta, força esses pontinhos. O períneo, ele cicatriza muito rápido, né? Só que nessa primeira semana é importante a gente ter esses cuidados para que eles realmente cicatrizem rápido e bem, porque pode acontecer todas essas complicações que eu falei de cesárea, inflamação, ponto abrir, né, que é a deiscência, tudo isso pode acontecer no períneo também. Então é importante a gente ter esses cuidados com o períneo também, de sobrecarga, de movimentos e tudo mais, certo? E é isso. Meu objetivo é proporcionar a você maior conforto e uma melhor recuperação no pós-parto. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar, que eu pudesse esclarecer? Muito bom, Ana, sempre muito bom. Deixa eu parar aqui.